Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gediel Espíndola da Silva. Meu grupo tem a participação de Emanuel Dantas e Laísa Pereira. Iremos fazer uma apresentação sobre solos expansivos. Infelizmente não estarei aparecendo nessa apresentação por motivos técnicos. E irei dar inicialização a essa apresentação. A definição de solos expansivos são solos coesivos. Como podemos ver nessa primeira imagem, vemos uma argila, um solo formado por argila, a argila acinzentada e a argila avermelhada que se torna o barro, no caso. Os grãos desses tipos de solo, que é o solo argiloso, são muito finos e se aderem firmemente a um ao outro. E o espaço entre essas partículas são muito pequenos, dificultando a penetração da água, absorvendo a água aos poucos. E assim que a água penetra no seu espaço vazios, ela também tem dificuldade para ser extraída de seu interior, deixando a argila plástica e acaba surgindo a lama, formando um tipo de lama que acaba sendo um formato plástico, como já percebemos, e fazendo com que o solo se expanda e ao se ressecar o solo se contrai, causando fissuras, como podemos ver nessa segunda imagem que foram retiradas de um livro. Podemos ver fissuras nesse tipo de solo. A próxima a seguir será feições indicativas de campo. Irei falar uma parte e Emanuel irá dar continuidade falando sobre trincas. Essa primeira imagem mostra um talude, conhecido como encosta, que pode ser formada por um solo e rochas. Nesta imagem vemos o formato por solos, no caso, né? Um talude formado por um solo, onde houve sua ruptura, e desse solo, no caso, sendo relacionada ao fenômeno de cisalhamento. O solo não suportou essa tensão e ocorreu a ruptura, ocorrendo o escorregamento desse talude. Também questão de inchamento, no caso, né, do solo, houve a penetração de água e aquele solo acabou não suportando e acabou acontecendo essa fissura, como podemos ver nessa imagem. As referências bibliográficas dessas pesquisas, aí estão também os links. Agradeço a todos e daremos continuidade a essa apresentação. Olá, gente, sou Laísa. Ficamos com o tema solos expansivos. Falar um pouquinho aqui sobre condicionantes naturais. Presença de rochas e solos que apresentam aumento de volume ao serem desconfinados. E sob a ação da umidade. Os solos, eles são corpos naturais formados pela desagregação de rochas. Eles são variados e formados pela desintegração das partículas que o compõem. O nome desse processo é dado como intemperismo. Os solos eles são classificados de diversas formas, como quanto à textura e à presença de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos presentes neles. Presença de argilominerais expansíveis. A presença de argilas expansíveis em rochas e solos causa constante preocupação entre os pesquisadores e profissionais que trabalha com obras geotécnicas, porque o uso indiscriminado deste material, seja compactado ou em seu estado natural, vem gerando grandes prejuízos a tais obras. Deste fato, podemos ressaltar o interesse, a validade e a importância dos constantes trabalhos relacionados a este assunto. Estes materiais eles podem gerar estabilidade em talude, subleito de pavimentos, fundações de grandes estruturas, desabamentos de túneis, devido principalmente à sua propriedade de expansibilidade. Antrópicos, cortes que eliminam camadas superficiais, protetoras ou desconfina o material. Um pequeno exemplo que vou dar aqui são as fichas de cadastro de risco. Esse cadastro ele é um instrumento que permite determinar a potencialidade de ocorrência de acidentes,
através de vistorias realizadas em campo, objetivando encontrar situações de risco. As fichas, elas também devem conter os aspectos a serem analisados e permitir ao profissional uma conclusão quanto aos riscos que está sujeita à área analisada. Exemplos de possíveis danos: estabilizações de taludes e de cavidades subterrâneas. As causas que são de possíveis danos são falha na investigação geológica, desconhecimento do comportamento. Estes solos, quando são submetidos ao aumento de umidade, eles expandem. Aumento do teor de umidade das camadas do subsolo, infiltração de água no subsolo, vazamento de redes hidrossanitárias, falhas de projeto e manutenção da drenagem superficial. E quais são as soluções? As soluções são efetuar o IgG adequada, realizar ensaios de compreensão ediométrica, determinar pressão de expansão e projetar a solução adequadamente, aplicar carregamento maior do que o de expansão, desenvolver reforço ou dispositivo de segurança contra vazamento das redes hidrossanitárias, inibir a possibilidade de aumento da umidade com projeto de impermeabilização, acompanhar também os recalques e aguardar a estabilização, e também reforçar com aumento de cargas. Ruptura de pavimentos. Uma das principais causas de ruptura do pavimento é o trincamento por fadiga do revestimento, também chamado de couro de jacaré, que ocorre devido às extensões de tração, exudação, desagregação, deformações e remendos. Aqui são as referências. Olá, meu nome é Manuel. Eu vou falar um pouco das características do solo potencialmente expansíveis. Para falar sobre solo expansível, a gente tem que saber que o solo ele se expande com umidade. Para a gente entender um pouco mais sobre essas características, a gente tem que falar um pouco dos grupos das argilas. Esses são os principais grupos. Tem o grupo caolina, que ele geralmente não é expansível. Tem um grupo mica, que ele pode ser expansivo, mas não apresenta problema significativo. E tem esse grupo que é o esmectita, que ele é perigoso, porque ele é altamente expansivo, pois ele tem a mitmorlonita, que contém materiais como tetraedro de silício e octaedro de alumínio ou magnésio. E a água separa esses materiais. Aí é por isso que ele é altamente expansível. Aí se é um solo pouco úmido, ele não vai representar muito risco de expansão. Claro que ele tem expansão, mas ele não apresenta problemas significativos. Tem esse daqui que tem a presença de mitmorlonitas, que ele é altamente expansível. E aqui está quimicamente representado o grupo esmectita, onde as partículas de água irão expandir esse material. Aí agora tem algumas feições de catifa de campo, que geralmente quando ele expande ele começa com fissura fina e vai aumentando. E tem essa que já foi devido, não necessariamente foi por causa de solo expansivo essa fissura, mas se foi é porque justamente já está fadigado já, de tanto ele expandir e contrair, aí ele fica dessa forma. Pode ter ocorrido por outras causas essa fissura aqui, mas acontece também de ser por solo expansível. Essa daqui é por solo expansível,
mas essa daqui não é necessariamente por solo expansível. Feições indicativas de campo, essa daqui também pode ser também por compactação do solo, mas pelo solo ser expansível também. Ele expande e depois ele contrai. E aqui tá as referências dessa apresentação.